Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Duda e esse é o meu canal, o Pod Duda. Antes da gente começar, já vai deixando o seu joinha, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando esse vídeo pra todo mundo que você conhece, porque o bate-papo de hoje vai ser sensacional. Antes da gente conhecer quem é a nossa convidada de hoje, vou dar alguns recadinhos aqui. Eu quero falar que além do YouTube, estamos também na TV Lagos, que os horários e as datas vão estar aparecendo aqui na descrição do vídeo. Gente, se você perder aqui, você tem lá. Se você perder lá, você vem aqui. Tá um ajudando o outro ali, você pode ir lá na TV Lagos também. E hoje a gente tá aqui no estúdio 767. O Instagram é @767studio. Gente, aqui tem tudo pro seu vídeo, pra sua aula, pra sua live, pro que você precisa fazer, gente, aqui tem. Então, se você quiser, entra pelo contato do Instagram. E aí, vocês vêm aqui pro Estúdio 767 também. Também quero deixar um abraço pra Mineirão Peças. Lá tem tudo pra sua caminhonete, gente. Tudo que você precisar de peça. Tudo de caminhonete lá tem. Então, é só você entrar em contato pelo número 3333-2833. Liga lá, fala com o Breno que você viu aqui no Pod Duda que você vai ganhar um descontinho especial, beleza? Gente, também quero deixar um abraço aqui para algumas pessoas que comentaram no último vídeo e nas duas últimas fotos do Instagram. Pra Dona Laura, da Fazenda do Capão. Pro meu tio-avô, Paulinho. Gente, ele é meu tio-avô. E pra Camila, do Céu Azul. Pra Andréia, de São Mateus, no Espírito Santo. E pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Se você quiser também receber um abraço especial no próximo vídeo, é só comentar nesse vídeo aqui ou na última foto do Instagram, beleza? Então, é isso. Vamos conhecer a nossa convidada de hoje, gente. Ela é Fernanda Viegas, tudo bem? Ei, Duda, tudo bem? Que bom estar aqui com você, uma alegria, viu? Esse convite que eu recebi, tô muito feliz. Uma alegria te receber também. Gente, atualmente ela é radialista da Rádio Itatiaia, é aqui de BH, já viajou para vários lugares incríveis. Ela é dançarina amadora e jornalista. E muitas outras coisas que a gente vai descobrir nesse bate-papo. Então, roda a vinheta. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem demais, feliz demais estar aqui com você, uma entrevista pra mim. Eu tô, assim, honrada de ter recebido esse convite. Primeira vez, viu, te Duda? receber. Tô muito feliz de te receber aqui, um prazer te receber. A gente já tinha conversado um pouquinho lá na Itatiaia, que foi um marco na minha vida. Quero falar isso pra vocês, que foi um marco na minha vida eu ter ido na maior rádio do Brasil. Foi uma realização de um sonho, conhecer tudo que passa lá de dentro, e a sala de controle, as pessoas falando e tal. Foi mágico pra mim aquele dia. Quero agradecer a você também, ao Eduardo Costa, que esteve lá com a gente. Muito obrigada mais uma vez. Já falei lá no dia também, mas muito obrigada de novo. Tanto por você estar aqui, batendo um papo comigo, e tanto por aquele dia que foi inesquecível pra mim. Retribuindo, né, essa nossa convivência que começou ali, você me deu uma entrevista, agora é minha vez de retribuir isso pra você, né? E como que é pra você agora estar sendo entrevistada, sendo que a maioria das vezes você que entrevista? Pois é, isso é uma coisa muito nova. E é uma sensação, assim, diferente, sabe? Porque eu tenho muita curiosidade sobre a história das pessoas. E por isso que eu tenho vontade de entrevistar. Isso me faz ter o desejo de entrevistar. É como se eu considerasse que a história de todo mundo é mais legal do que a minha própria história. E como eu já conheço a minha história, não tem mais o que conhecer, é mais legal você estar com as outras pessoas. É uma coisa assim meio... Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir falar tudo certinho, né? Eu acho que dá essa sensação para todo mundo. E comigo não é diferente. Por mais que eu entreviste todos os dias, mas estar do outro lado é muito diferente. É mais confortável ser entrevistadora, eu confesso. Olha, eu também acho. As outras vezes que eu fui em outros podcasts, eu fiquei, meu Deus, e agora o que eu vou falar nisso aqui? Ai, meu Deus, faz a pergunta logo. E eu fico, às vezes, tipo assim, eu não gosto quando a pessoa... Não é que eu não gosto, é que é meio... A gente tem que falar mais coisa quando você pergunta alguma coisa e a pessoa responde sim, não, talvez. Exato. E eu fico com medo de fazer isso quando alguém me chama pra conversar ou nos podcasts que eu fui. Eu fiquei com medo de
responder com sim, não e talvez. A gente quer buscar atender a expectativa daquele que tá perguntando, né? E a gente não sabe se vai conseguir. Quando a gente tá no comando ali da entrevista, a gente sabe o que a gente quer tirar, né? Uhum. Então, tá num lugar mais passivo. Mas é uma experiência boa, tô gostando. Muito obrigada e tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. E ó, vai ter parte 2, hein? Só deixar o like aí e compartilhar pra todo mundo. Vai ter parte 2. E como que é trabalhar na rádio, na maior rádio do Brasil? É incrível, Duda, assim, pra mim é uma realização de um sonho, sim, chegar na Itatiaia, ter essa possibilidade de trabalhar numa empresa como a Itatiaia, é um aprendizado diário, porque além de toda a estrutura, dos ouvintes, eu trabalho com gente que eu admiro, né? Com muitas pessoas que me ensinam diariamente, só da convivência. E não é só estar no ar, né? Tem toda a nossa troca diária, a nossa convivência na redação, as nossas conversas sobre como a gente vai trabalhar cada assunto, cada pauta. Então, é um crescimento, assim. Não tem um dia sequer nessa profissão, graças a Deus, que eu não aprenda. E aí, não aprender só no fazer, mas também pela experiência do outro, pela convivência. É uma troca muito contínua. A gente lá, de fato, é uma família gigantesca, a gente se ajuda, a gente se protege, a gente se cuida muito, né? Então, assim, desde que eu cheguei, eu fui acolhida pelos colegas, em nenhum momento eu me senti assim, não sou daqui, pelo contrário, abriram as portas para mim, me convidaram para fazer. Eu tenho também a possibilidade de me mostrar, né? Assim, o meu lado, o que eu trago de bagagem, mas é impressionante você falar um A e daqui a pouco esse A tá reverberando, assim, em vários lugares que eu nem conheço, mas chega. Então, o alcance da Itatiaia é muito fantástico, né? Você poder alcançar corações e levar informação pra gente que você sequer vai ver um dia. E você fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? Porque você conseguiu acessá-las, é a coisa mais fantástica, né? Quando eu recebo um retorno, né? Uma mensagem no Instagram, alguma coisa, poxa, eu vi, achei legal isso, não gostei daquilo. Isso transforma o meu dia, né? Que eu trabalho para isso. Então, assim, é muito maravilhoso, sabe? É uma experiência gigantesca. Que vai marcar minha vida, assim, com certeza. Já marcou desde o primeiro dia. Mas é um ambiente muito, muito gostoso. Muito bom. E você já trabalhou com que você trabalhou antes de chegar na Itatiaia? Bom, eu formei em 2010, eu estudei na Federal de Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, fiz jornalismo lá, aqui em Minas também. E aí, logo que eu formei, eu voltei para Belo Horizonte. E eu não consegui emprego direto na área, assim, fui trabalhar com um outro setor, trabalhei com pesquisa. E aí, depois, quando eu consegui entrar para o mercado mesmo, primeiro eu trabalhei como assessora. E aí, trabalhei na Câmara Municipal, fui assessora de um vereador, fiquei poucos meses. E aí, consegui, de fato, realizar o meu sonho, que era ser repórter. Eu estudei para ser repórter. Era a minha ideia inicial. E aí, eu fui para o jornal O Tempo e jornal Super Notícia, né? Comecei no jornal impresso. E aí, primeiro eu escrevi sobre política, entrei no período eleitoral, então fazia muito questão de campanha política. Fiquei lá um tempo. Depois que a eleição acabou, eu consegui ir para a área de cidades que a gente fala, que é o dia a dia das pessoas, né? As obras, educação, saúde, o dia a dia da cidade. E aí, fiquei nessa editoria por bastante tempo, no impresso ainda. Depois, lá dentro do jornal O Tempo, do jornal Super, eu fui para a área de internet. E aí foi uma outra experiência, você escrever no online, que é um outro tipo de texto, um outro tipo de público. E depois, já lá, uns 5 anos que eu estava lá, eles agregaram uma rádio. E aí foi quando eu tive a possibilidade de ir para a Rádio Super, lá dentro também. E aí foi o meu primeiro contato com rádio trabalhando, né? Eu já tinha conhecido o veículo, de ouvir, de estudar, mas nunca tinha trabalhado. E aí fiquei na Rádio Super por 4 anos. E aí tive a oportunidade lá de começar como produtora, ser repórter, virar apresentadora. E eu cheguei a ter 2 programas diários lá. E depois tive a grande alegria de ser convidada para ir para Itatiaia, né? Então, eu já trabalhei com impresso, com internet e agora com rádio, que descobri que, assim, é meu lugar no mundo. Se eu puder escolher com o que eu quero trabalhar pro resto da minha vida, eu quero trabalhar com voz. Eu gosto do que a voz provoca nas pessoas, da emoção que a gente passa com a voz. Eu nem conhecia a minha própria voz, e isso é muito legal, né? Eu não conhecia o que a minha voz podia fazer, o que eu tinha dentro de mim. E isso foi descoberto trabalhando, né? As pessoas perceberam isso e me deram oportunidade. Foi aí que eu mesma fui parar para perceber e fui trabalhar a minha voz e me conhecer nesse lugar, sabe? Igual no rádio, eu acho muito legal que a pessoa ela não vê, ela só escuta, né? Você falou aí da voz, do alcance da voz, da emoção que a voz
causa nas pessoas. E aquelas marcas que as pessoas têm que fazer com a voz diferente. Sim, eu tive uma experiência que foi engraçada. Uma vez cobrindo o carnaval, trabalhando no carnaval aqui em Belo Horizonte. Aí uma senhora me parou e falou comigo assim: "Você é a Fernanda, tem certeza?" Eu falei: "Sim, sou eu." Ela falou, aí eu mostrei o crachá pra ela. Ela falou: "Não, porque tenho certeza que a Fernanda é uma mulher alta, grandona, porque a voz dela é forte, não sei o quê." Eu falei: "Senhora, desculpa decepcioná-la, né? Eu sou baixinha, mas sou eu." E aí mostrei o crachá de novo. Ela ficou meio desconfiada ainda, assim, duvidando se era eu, se não era, porque a imagem que ela construiu de mim era uma outra imagem. E eu me divirto muito com essa brincadeira, eu acho fantástico, assim. Às vezes eu fico um pouco de pesar do Instagram quebrar isso, né? A pessoa me descobre na rádio, corre lá pra saber quem eu sou, e aí já associa a imagem à voz. Mas quando a pessoa tem esse primeiro contato com a voz sem a imagem, e aí ela vai construindo a pessoa que ela quer, né? Ou a amiga que ela quer pra ela. Eu acho muito legal essa coisa, né? Assim, às vezes a gente decepciona, mas acho que às vezes dá certo também. Você agora tá trabalhando com o Júnior Moreira, que tem uma voz marcante, né? A minha mãe, ela escutava ele de manhã, de madrugada e tal. Minha mãe me falava: "Nossa, tem um cara que fala com a voz marcante e tal." Nossa, eu imaginava as pessoas da rádio de outra forma. Aí, às vezes, aparece alguma coisa, nossa, que legal! Apareceu, eu consegui adivinhar alguma coisa da pessoa. É uma delícia. E o tanto que o rádio proporciona que a gente seja a gente mesmo, né? O Júnior, ele é de uma cidade do interior, ele cresceu na roça e ele sempre fala disso. E ele sempre traz essa verdade que é dele, da origem dele, pro microfone. E isso é muito bom, porque além dele ser verdadeiro, ele se identifica com essas coisas e o ouvinte se identifica também, né? Assim, você tá falando de coisas que a gente convive, é gente como a gente, nós somos mesmo, né? Mas a gente tem pessoas que transformam tanto que aí perde um pouco isso. Então é muito legal a gente poder falar das nossas coisas e mostrar que a gente mora aqui em Minas, a gente gosta das mesmas coisas, a gente tem costumes parecidos, né? E o Júnior é uma pessoa que consegue passar isso com muita naturalidade, né? Assim, ele é ele de fato no ar, né? Coloca a verdade dele, as coisas que ele pensa, se posiciona muito. Eu sempre brinco com ele, que fala: "Você brigava com os ouvintes de madrugada. Como é que pode, né? A pessoa te contrariava, você brigava." Ele falava: "Rafa, se eu tava brava, eu brigava mesmo. Se eu tava feliz, eu ficava feliz mesmo." Então, ele fazia questão de ser natural, que é o mais encantador que tem no rádio, né? Quanto mais eu for mais eu vou ter essa ligação com as pessoas, né? Mais eu vou ser amiga das pessoas. Porque o rádio é isso. É aquele seu amigo de todo dia, que te faz companhia, que permanece com você, que no horário que você ligar, você sabe que vai ter aquela pessoa ali, você sabe o que ela vai trazer pra você, né? Uma coisa que me deixa muito encantada quando alguém fala pra mim bem assim: "Ah, quando você sorriu, eu sorrio junto." Né? Então, que bom, né? Que bom que eu consigo provocar isso nas pessoas. Que bom que eu posso fazer isso. Por que não, né? Se eu posso levar uma coisa boa, por que eu não vou usar disso? Então, é muito poderoso a gente saber que tem uma ferramenta dessa na mão, que pode tanto deixar o dia de alguém mais interessante ou nem tanto, né? E fazer a diferença na vida de alguém. Então, assim, rádio é uma coisa fascinante. Veio pra ficar, esse papo de que um dia não vai mais. Papo furado. Ele é muito forte, vence muitas batalhas. Não tem como o rádio acabar. Não tem como. Assim, quando eu viajo de carro, eu vejo cidadezinhas pequenas que a gente não vê, nem pega celular e tal. A gente vê, ó, aqui rádio chega, a gente liga o rádio, escuta a viagem inteira. Você pode passar uma estrada completamente deserta, rádio ali vai pegar, porque o rádio, ele quebra todas as barreiras, ele chega em todos os lugares. Não, e é impressionante, assim, né? Ele consegue também ir se modificando com o passar do tempo, né? Hoje em dia, você viu lá na Itatiaia, por exemplo, né? A gente tem as câmeras dentro do estúdio e eu faço intervalo interativo todos os dias, né? Que quando a gente tá no intervalo, no radinho, a gente continua a conversa pelo YouTube e prolonga o programa. Então, é uma adaptação, mas a gente continua fazendo rádio, continua levando as informações para as pessoas. E o que você disse também que é muito legal, que o rádio conversa com todo mundo. Criança, adulto, jovem, de classe social diferente. Qualquer um é capaz, né, de consumir aquele produto. Ele não segmenta, né, não segrega as pessoas, né? Tem o gosto também, você pode gostar mais de um programa, de um estilo, de outro, de um apresentador, de outro. Mas você tem essa possibilidade gigantesca de consumir o produto em qualquer lugar que você tiver. Então, rádio é fantástico.
Fantástico. Você falou aí do Júnior, depois. Ô, Júnior, depois eu venho aqui, a gente vai combinar pra É, você vir aqui também. A Fernanda vai estar escutando com certeza, a gente vai verdade. estar conversando. Depois você vem aqui pra gente bater um papo também, conversar sobre a sua vida e tal. E você sempre teve o sonho de trabalhar com rádio, com comunicação? Você falou que primeiro você teve o sonho de ser repórter, então você estava trabalhando com o jornal impresso para poder realizar o seu sonho. Mas desde pequenininha você teve esse sonho? Desde Não, criança? Duda, eu despertei para o jornalismo, eu tinha 14 anos. Então, estava ali quase entrando para o ensino médio, foi quando eu decidi que eu queria ser jornalista. Não tem ninguém na minha família que trabalha com comunicação, não foi uma coisa que eu puxei de alguém, né, e tudo. Eu sempre gostei muito de ler, mas não foi isso que me despertou. Na adolescência, aí pensando no que eu ia fazer da minha vida, aquela coisa de escolher né, uma área e tal para fazer vestibular, porque eu ainda fiz vestibular, não sou da época do Enem, é, eu tinha noção de que informação era um valor muito grande para todo mundo. Quando você tem informação, isso permite que você tenha consciência e possa fazer escolhas, qualquer uma que seja. Então eu pensei, eu quero trabalhar com isso que é importante para a vida de todo mundo, que é um bem precioso para toda e qualquer pessoa. E aí eu levei isso para os meus pais. Eu lembro que na época eles ficaram muito assustados, porque eles não tinham noção desse meu interesse, eles não sabiam de onde surgiu isso, né? Que essa menina quer fazer e tal. Meu pai trabalha com segurança, minha mãe foi professora a vida toda, hoje ela é lojista. Então, assim, não tem nada a ver com o ramo deles. Mas em momento nenhum eles tentaram me mudar de opinião e nada desse tipo. E eu tive bons professores, excelentes professores, que sempre me apoiaram muito também. E quando eu resolvi, aí pronto. Eu resolvi com 14 anos e aí mirei nisso e fui forte, assim, né? Fui firme. E aí, já sabendo o que eu queria, eu comecei a acompanhar mais. Né, comecei a acompanhar mais. Eu tinha mais acesso, lá onde eu morava, no interior da Bahia, à televisão. Era o veículo que eu mais tinha acesso, nem era o rádio, era mais televisão. Eu gostava, meu pai comprava muitas revistas para mim, porque eu pedia algumas revistas. E aí eu lia desde revistas assim mais sérias, mais complexas, como Piauí, mas também lia Toda Tim, Capricho, gostava dessas revistas. E aí fui me descobrindo nesse lugar. Eu escrevia bastante, gostava de escrever, gostava de criar história, mas eu sempre gostei mais de ouvir, de perguntar para as pessoas. Sempre gostei mais do que eu criar, né? Assim, eu gostava mais de relatar. E aí comecei a estudar isso, assim, fiquei fascinada, comecei a acompanhar jornalistas que eu gostava, e aí tudo pela televisão. Era mais distante, não tinha essa coisa da internet, assim. E aí fiz vestibular nessa área, deu certo. Mas quando eu entrei, vi que o mundo era bem diferente daquilo que eu achava que era, né? Bem diferente. Quando você começa a ter contato, de fato, com o que é o fazer jornalístico, né? Você aprende sobre noticiabilidade, o que é notícia, o que não é, como é que a gente faz para apurar todas as informações, como é que a gente ouve todas as pessoas, como que eu construo um texto que vai, de fato, trazer alguma informação para você, como eu transformo a linguagem. Eu falei, peraí, é bem diferente, mas é muito instigante, sabe? Não tem rotina, porque cada dia é uma coisa nova, então eu fui gostando mais e mais, mas sempre mirei na reportagem. Eu não via muito essa coisa da apresentação como uma possibilidade para mim, não tinha esse sonho. E aí eu acho que eu tinha sonhado na época só até aí, só até ser repórter. O resto, a vida foi me proporcionando e eu, né, felizmente consegui chegar nesse lugar que eu tô hoje. Muito bom. Você falou aí que você mirou muito na reportagem e tal, que na reportagem você tem que saber mais da estrutura de um texto, de uma notícia, saber escrever mesmo e tal, ou acho que você escrevia no jornal impresso Uhum. também, então você tinha que saber muito sobre a estrutura do jornal e tal. E foi para você uma descoberta muito grande o caminho, assim, da voz, da comunicação, essas coisas mais… a gente já fala que é de uma mesma área, mas eu acho que é de um mundo completamente Sim. diferente, né? É um mundo diferente. O mundo da descoberta da notícia, o mundo da apuração, é um mundo transformador, porque assim, quem gosta disso, a gente fica fascinado. Quando você descobre uma informaçãozinha e você consegue ver que ali tem futuro,
aquilo ali vai para outro lugar que ninguém tá enxergando, aquilo te fascina. Você fica com aquilo na cabeça, aí você quer investigar, e você vai atrás das informações, até que você tem o negócio completo. Aí você fala, não, isso aqui é publicável, né? E nenhuma pessoa que é apresentador, todo mundo continua sendo repórter, né? Que é a nossa essência, que é essa essência de descobrir uma história, entender ela por completo e passar para as pessoas essa informação, transformar numa linguagem que qualquer um possa entender, né? A gente brinca que o jornalista é o especialista em nada profundamente, mas aquele que é capaz de conversar com qualquer um e falar de tudo, mas não de forma profunda, né? Eu consigo conversar de qualquer coisa, mas não me aprofundar em nada, porque não sou especialista em nenhuma dessas áreas. Mas a gente consegue tirar das pessoas as informações, a gente aprende técnicas para isso e também para dialogar para os outros que não são daquela área. E aí, esse mundo da apuração, ele sempre continua vibrando dentro da gente, mas a apresentação já é uma outra coisa. Sabe, essa coisa de dominar a própria voz é outra coisa. Porque a técnica da escrita e da reportagem, depois que eu fiz a apuração, sou eu com eu mesma, né? E aí você apaga, escreve de novo, vai outra vez, conversa com um colega, pede opinião, apaga, né? Vai refazendo. Agora, o rádio e a voz, principalmente o rádio, é muito improviso. Né? Muito na hora, muito né? na hora, o que você está sentindo, o que os ouvintes estão te dando de retorno, o que o outro que está com você na bancada está trazendo de informação. Então, você tem que ter aquele jogo de cintura. E isso é uma coisa que você desenvolve com o tempo. Por mais que você estude, por mais que você pegue teoria e tudo, fazer é o que te ensina mais, né? Então, é diferente de quando você só escreve, porque você vem com aquilo tudo estruturado e aplica. Agora, quando você tá ao vivo e aí você tá usando o seu corpo ali de fato, não tem muito como correr, né? Assim, você tem que ter essas maldades, assim, que vai pegando com o tempo e é o fazer que vai te dando essas experiências para que você saiba usar bem as suas próprias qualidades, né? E também jogar com o que você tem ali no ambiente, um outro entrevistado, um colega de bancada, uma coisa que acontece no estúdio de repente, né? E aí essa experiência vai vindo com o tempo e é o fazer. A faculdade não te dá isso. Ela te dá uma base muito importante, mas quando você vai pro fazer, é outra coisa. A gente tava falando do jornalista, que ele passa a informação. Eu penso que, tipo assim, o jornalista, o comunicador que fala no rádio, que apresenta o programa, eu imagino ele como vamos dizer assim, um tradutor. Ele pega uma língua difícil e traduz para uma língua que qualquer pessoa pode entender. Já o repórter é aquela pessoa que pesquisa e faz, escreve jornal e tal. Eu imagino aquela pessoa como um detetive, porque ela tem que pesquisar tanto para poder entender a história. Aí, eu acho que isso é legal pra gente entender qual que é a diferença. Porque muita gente acha que é igual por ser o meio de jornalismo e tal, é a mesma função. O rádio, por exemplo, que você falou, é tudo muito na hora, né? Às vezes você tem que... Às vezes alguma coisa acontece e vem informação errada e tem que... não, que não sei o que, não sei o que. E tem que falar outra coisa, uma coisa completamente diferente do que estava programado pra poder falar. Não, são práticas diferentes, habilidades diferentes também. Tem gente, por exemplo, que escreve muito bem, mas não consegue ficar diante de uma câmera, né? Tem pessoas que não conseguem improvisar. Na hora do improviso gagueja, mesmo tendo todo o conteúdo ali na cabeça. Foi a pessoa que descobriu, foi a pessoa que foi lá conversar com os outros, que apurou tudo, mas não consegue passar. Então, são coisas muito diferentes, assim. Inclusive, tem muitos apresentadores que não são jornalistas, né? Que não são comunicadores, que não têm a formação da faculdade, mas desempenham esse papel muito bem, né? E aí, então, são coisas diferentes. Igual tem muitos radialistas, inclusive os mais antigos, quando antes não era necessário você ter estudado, passado pela academia para poder estar no microfone, por exemplo, que são muito bons de microfone. Ou seja, eles conseguem conduzir ali um programa por horas, com muita facilidade, naturalidade, mas não têm as habilidades para poder levantar os dados. Então, são coisas muito diferentes. E é natural também você sair melhor numa coisa, sair melhor em outra, né? Mas é legal que a gente acaba descobrindo isso só fazendo, sabe, Duda? Só depois, assim. Às vezes você acha, não, poxa, meu sonho é fazer isso. E quando você começa a fazer, você fala, pera, não é muito a minha praia, sabe? Hoje, por exemplo, né, a gente faz muitos vídeos, né? Faz muita coisa pra internet e tal. Mas se você perguntar mesmo pra mim, assim, o que eu mais me fascina
é a rádio, o áudio, sabe? Aquela coisa de estar ali no estúdio. Me fascina muito mais do que estar, por exemplo, no vídeo. Que é uma coisa que eu, pra mim, ainda tô engatinhando, sabe? Aprendendo a fazer essa coisa de falar, olhar pra câmera, dar atenção, fazer caras e bocas, né? Porque o corpo diz muito. Né? A gente não pode esquecer disso. E hoje também a gente está num ambiente onde a gente tem muitas informações, né? Então, por exemplo, lá no programa eu estou falando, mas estou conversando com algumas pessoas pela internet, pelo WhatsApp e tal, com a redação, conversando com um repórter ali à distância. Aí tem um operador que fala alguma coisa, você para, presta atenção para ele. Então, você vai se dividindo e tem que estar por dentro do que está rolando ali, do conteúdo que está acontecendo, né? E isso também, essa coisa de separar a atenção, é muito única, né? Alguns conseguem, outros não. Dá pra praticar? Dá, mas é algumas coisas que é do jeito também da pessoa, sabe? Facilita. Eu sou muito agitada. Falo bastante. Então isso também já me ajudou bem, sabe? Foi isso que eu achei mágico de quando eu fui lá na Itatiaia, que eu vi você mexendo, às vezes, escrevendo textos, conversando com outras pessoas, enquanto você tava falando assim, ó. Aí eu, meu Deus, como que eu consigo fazer isso? Aí ia lá, aí a pessoa aí chamava, Fernanda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você, aham. E falava depois, eu achei isso incrível que você consegue fazer. Eu falei, meu Deus. Não sei como também, não sei te explicar, assim, não tenho uma técnica, mas eu acho que o programa, eu que produzo. Então, sou eu que penso a estrutura do programa, eu que penso o conteúdo que ele vai, né, tratar naquele dia. E aí, isso facilita muito, porque como eu estudei o que eu vou dizer antes, e eu tenho mais dominado ali o que eu vou fazer, quando eu preciso dividir a minha atenção por alguns segundos, eu não me perco tanto. Né? Mas é prática, assim, querendo ou não, pra mim, eu estou mergulhada naquele ambiente ali, mesmo parecendo que eu tô no ambiente externo, né? Assim, dividindo a minha atenção. Mas é por alguns segundos, né? De vez em quando eu também preciso largar o que eu tô escrevendo e só falar. Depende do assunto. Tem assunto que eu domino mais, que é mais fácil pra mim, fico mais confortável. Aí eu consigo fazer mais coisas. Tem outros que não. Mas, de fato, e é uma coisa que acaba que hoje, querendo ou não, exige-se um pouco da gente. Né? Não dá muito para eu ter o luxo de ficar ali só no microfone e achar que o mundo não está acontecendo lá fora, né? Como é que eu vou acompanhar o que está acontecendo lá? Se acontece uma coisa grave, tem que entrar no ar imediatamente, né? O rádio é agora. Então, preciso estar acompanhando os outros sites, acompanhando também os colegas que estão na apuração e aí a reportagem para estar antenado o tempo inteiro. O jornalismo acaba que a gente não desliga mesmo, assim. E aí, graças a Deus, por gostar do que eu faço, por ser um trabalho, mas que me dá muito prazer. Porque é o dia todo acompanhando as coisas para que eu tenha bagagem para dizer, né? Então, eu ouço muito podcast, eu ouço muito rádio, eu gosto de ler bastante, porque além de eu gostar, é uma ferramenta de trabalho. Todas essas oportunidades, né? Uma conversa na rua com um desconhecido, isso me traz muitos elementos pro dia a dia, sabe? Então, vamos dizer que eu tô sempre em apuração. Sabe? Em constante atenção para qualquer coisa ali, eu transformar aquilo, né? E levar para outras pessoas aquilo que eu aprendi na rua, sabe? Sim. Não, mas sinceramente, se eu estivesse no seu lugar, tendo que falar com quem tá escutando, quem tá assistindo e fazer outras coisas, eu me impediria totalmente. Eu não ia conseguir nunca. Eu acho que não, hein? Eu fazer. acho que você consegue também. Acho que você tem essa habilidade. Não sei. Isso a gente vai descobrir quando eu trabalho na rádio, né? Porque eu tenho um grande sonho de trabalhar no rádio também, de ser radialista. E se um dia eu chegar no rádio, eu volto a conversar com você. Por favor. Se eu consigo mesmo fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou se eu consigo concentrar minha concentração só em um lugar. Vai ser minha colega, se Deus quiser. Mas você não consegue, por exemplo, tá mexendo no celular, conversando com um colega e respondendo a sua mãe? Só que eu fico tipo assim, ó. Ignora um pouco né? Aí às vezes eu tô fazendo algum trabalho, mãe, espera um pouco. Espera, tá? Eu tô ocupada. Aí eu tenho que falar isso, senão sai tudo torto. Mas eu acho que o mais difícil, na verdade, é controlar as nossas emoções. Porque, claro, eu sou gente, dependendo do que eu tô falando ali, do assunto que a gente tá tratando, aquilo também me afeta. E às vezes a gente tá falando de uma coisa muito feliz, por exemplo, e aí chega uma mensagem de que aconteceu uma tragédia, aconteceu uma coisa ruim. Aquilo também me impacta, né? E aí eu acho que esse é o controle mais difícil, que é o controle emocional. Calma,
né? Assim, da mesma forma que eu tô sentindo, eu tenho que controlar de certa forma para não passar aquilo para as pessoas. É claro que eu vou passar um pouco de sentimento, porque não tem jeito, né? É o meu natural, é o meu jeito de dizer as coisas e tudo. E a emoção também informa, mas tem que ser de uma forma pensada, né? A gente não pode completamente se descontrolar. Né, assim, por exemplo, não tem problema nenhum eu dar uma notícia triste e me emocionar, nenhum problema. Mas eu também não posso chorar copiosamente para não conseguir dizer, né? E aí atrapalharia o entendimento das pessoas. Então, esse controle emocional, ele eu acho mais difícil do que o controle em si de estar fazendo várias coisas, tá uma coisa mais prática, né? Porque a emoção, a cada vez que você experimenta uma emoção nova, é que você se entende naquilo ali. Nossa, isso aqui mexe comigo. Isso aqui eu já consigo ficar melhor. Isso me afeta, isso me deixa triste, isso me deixa feliz, né? E também essa escolha, né? Porque é uma escolha. Poxa, nós estamos falando de uma coisa legal, então vamos sorrir para as pessoas, vamos passar isso na nossa voz. Ah, não, estamos falando de uma coisa triste, eu não posso ficar sorrindo porque as pessoas estão sofrendo. Eu não posso falar de fome e dar gargalhada. Não faz sentido nenhum. Parece que eu não tô viva ali. Que é isso, né? Como assim? Então, essa percepção e o trabalho emocional, isso sim é bem difícil. Tem que ser tratado todos os dias, sabe? Não dá para descuidar dessa parte. Até porque, por exemplo, a gente passou por uma pandemia agora. Ainda estamos vivendo resquícios dela. Todo mundo foi afetado, inclusive nós, que estávamos ali na linha de frente trabalhando todos os dias. As pessoas que a gente conhece também ficaram doentes, morreram e tudo. A gente também foi contaminado, então a gente não está à parte, né? A gente vive na sociedade igual as pessoas. Eu gosto muito de dizer, porque as pessoas duvidam às vezes, eu ando de ônibus todos os dias. Então essas dificuldades aí que a maioria das pessoas relata, eu também vivo na pele, eu também sinto. Então quando eu falo de transporte público, falo assim, com prioridade, porque não é só uma coisa que eu pesquisei sobre, mas é uma realidade que eu experimento diariamente. Então, tenho conteúdo para dizer, assim como qualquer um que anda, né? Você falou aí da questão da emoção. Há pouco tempo veio um narrador de futebol, de corrida, de Narrador kart. esportivo, né? Isso. E o Amaury, um beijo pra ele também. Adorei conhecer ele. Ele tava narrando uma corrida no dia que o Ayrton Senna morreu. Aí ele contou que ele só escutou o rádio eu não lembro quem tava narrando. Mas aí ele falou que tava só escutando. Ah, não tá bem. Ah, não tá mal. Ah, não tá bem. Ah, não tá mal. E depois ele tava indo ao caminho de um evento que ele tinha que narrar. E depois, no evento, ele ficou sabendo que o Ayrton Senna morreu. Aí ele teve que passar a notícia, arrasado, mas teve que passar a notícia e mesmo assim continuar narrando pra depois sofrer o luto do Ayrton Senna. Então, tipo assim. Eu passei por uma experiência parecida na minha vida pessoal, assim. No dia que eu estreiei um programa na Rádio Itatiaia, que foi no dia 16 de novembro de 2021, que eu comecei no Rádio Vivo, na apresentação, a minha avó faleceu um dia antes, no dia 15. Então, eu já estava ali meses preparando o programa, meses estudando para aquela estrutura toda, muito empolgada, feliz, contente. E aí, eu recebi essa notícia. Eu estava trabalhando, quando eu recebi a notícia que a minha avó tinha falecido, meu pai me ligou. E aí, ele falou para mim, respira fundo, continua o trabalho. Depois você vem pra cá, né? Minha avó morava em outra cidade, eu teria que me deslocar. E aí, assim, eu fiz. Segui a orientação do meu pai. Quando a emoção tá muito abalada, a gente ouve aqueles que nos amam e cuidam da gente, né? E aí, respirei fundo, fiz né, assim, fui trabalhar e tal. Passei, aí depois fui pra casa da minha avó, né, pra casa dos meus parentes. Aí teve velório, enterro, todo aquele processo. E no outro dia, eu fui estrear um programa. Né? Tava com a minha emoção, claro, com os meus sentimentos confusos, não tinha ainda passado por aquele processo do luto, que, né, cada um tem um tempo, mas foi uma alegria muito grande ter estreado o programa ao mesmo tempo, né? E eu sabia que ela estaria torcendo por mim, estaria feliz com aquela minha conquista e tudo, mas não é fácil, sabe? Não é fácil você lidar com esse momento
de se controlar, de focar, de separar as coisas, né? Então foi muito forte para mim, assim, né? Uma marca muito forte, mas felizmente consegui apresentar o programa e as pessoas podem dizer, ah, nossa, que loucura, né? Porque não foi em casa e tal. Eu não vejo dessa forma, né? Assim, eu amo o que eu faço, meu trabalho não é um martírio para mim. Pelo contrário, e é a forma que eu tive de seguir. Para mim, me ajuda mais seguir do que ter ficado em casa parada, por exemplo, lamentando a morte dela e tudo. E eu sei que ela ficou feliz, né, por mim, lá no céu e tudo mais. E já aconteceu isso 2 vezes, sabe? A outra vez foi um primo que cresceu comigo, um irmão para mim, mas não era uma estreia, mas eu estava, né, apresentando, tinha que apresentar o programa em seguida, recebi a notícia. Apresentei o programa, não compartilhei com as pessoas no trabalho o que estava acontecendo, achei que era mais fácil para mim. Se eu contasse, às vezes, a comoção externa ia me comover. Fiz um programa que era de entretenimento, animado, pra cima, e depois fui viver o meu luto com a minha família, sabe? Então, eu prefiro assim. É uma escolha minha, mas de fato é um momento muito difícil, assim, né? E aí é aquela coisa também de você se responsabilizar pelos ouvintes, né? O cuidado com essas pessoas, né? Eles estão estão me esperando ali, estão me esperando passar aquelas informações, estão esperando a minha companhia, né? E aí, em respeito a essas pessoas, tem a minha dedicação, o meu cuidado com essas pessoas. É claro que se eu decidisse por não fazer, provavelmente eles me acolheriam e me respeitariam também. Mas eu acho que isso me fortalece, sabe? Estar trabalhando, que é uma coisa que eu gosto, recebendo esse carinho do ouvinte. Então, para mim é mais fácil, é melhor essa decisão de continuar e separar um pouco as coisas. Daqui a pouco eu vou pro meu canto e me recolho com a minha família, sabe? Entendi, super compreendo você. E eu vi que você já viajou para vários lugares, para muitos lugares legais que eu vi lá no seu Instagram, nas suas redes sociais. E eu quero que você me fale qual foi o lugar mais legal e qual foi o mais chato que você já viajou. Bom, eu tive, depois que comecei a trabalhar, a possibilidade de conhecer 8 países diferentes. E o mais marcante para mim foi a minha primeira viagem internacional sozinha, que eu fui para o Canadá. E eu fiz um intercâmbio no Canadá, né? Eu estudei lá, fui para uma escola, estudei inglês e aproveitei as 2 coisas. Eu estudava e também passeei bastante. Como foi a primeira vez que eu fiz isso sozinha, foi muito marcante, foi transformador para mim, porque eu me conheci de uma outra forma que eu ainda não sabia que eu podia ser, que eu podia desenvolver. E tudo que eu vivenciei lá, cada passo que eu dei lá no Canadá foi assim, modificou muito para mim. Uma coisa que eu posso te contar, assim, que impressionante pra mim, porque eu fiquei na casa de uma família de lá, porque eu queria viver essa experiência de viver como eles, assim, por um tempo. E era uma família que eu não conhecia nada, a escola que eu contratei que me arrumou essa família. E aí, assim que eu cheguei na casa, que eu bati na porta, a mãe veio me receber, e ela foi minha mãe por um tempo, com a filha mais velha. E na hora que eles abriram a porta, e tinha um menininho também, na hora que eles abriram a porta, a menina falou pra mim, ela olhou pra mim e falou bem assim, nossa, mamãe, o cabelo dela é igual ao meu. E aí foi o primeiro contato que a gente teve, ela já se reconheceu, já reconheceu alguma coisa semelhante em mim, e aquilo já abriu as portas assim plenamente. Ela já me pegou pela mão, já me apresentou a casa inteira, já criou uma afinidade comigo, né? E ela se sentiu ali acolhida, né? Porque a gente tem alguma semelhança. Não somos do mesmo país, não falamos a mesma língua, a gente nem se conhecia ainda, mas a gente já teve uma identificação de cara. Fora que o Canadá, eu fui para Toronto, que é uma cidade mundial, lá você encontra gente de todos os lugares, cada um vive do seu jeito. Foi uma experiência de não ter contato com preconceito. Lá as pessoas te aceitam como você é de fato, assim. Isso é muito impressionante, muito marcante. E as pessoas lá foram muito… me abraçaram com muita facilidade. Todas as dúvidas que eu tinha, eu perguntava e eu conseguia as informações, sabe? Conheci lugares lindos, é muito seguro lá. Então eu fazia coisas qualquer hora do dia, de madrugada, andava sozinha. Andei de ônibus, de barco, de bicicleta. E deu tudo certo. Então foi uma experiência, assim, gigantesca, né? Só falava inglês o tempo inteiro. Foi fantástico, foi a melhor experiência que eu já tive. Agora, o lugar mais complicado olha, felizmente as minhas viagens deram muito certo, sabe, Duda? Principalmente as que eu fui pra fora.
Mas dos lugares que eu fui, assim, talvez a Argentina não mexeu muito comigo, porque eu achei os argentinos muito parecidos com os brasileiros. Então, a minha expectativa de conhecer uma coisa totalmente nova foi um pouco quebrada, porque eu achei eles muito parecidos com a gente. Então, eu falei, não é possível, né? Cadê o diferente? Assim, eu ficava caçando isso. E lá foi o diferente, sei lá, mais Menos próximo. diferente. Menos diferente que eu encontrei. O diferente menos diferente. Então, não foi tão marcante assim, sabe? Mas tem coisas muito legais que dá pra fazer, assim. Eu sou um pouco destemida, e até um pouco perigoso isso, que eu me arrisco bastante. Mas, por exemplo, eu conheci Lisboa em 6 horas. Eu fiz uma escala em Lisboa, porque eu tava indo, na verdade, pra Porto, lá em Portugal. E aí eu tinha no aeroporto uma escala de 19 horas, de um voo pro outro. E aí eu peguei um roteiro, o que fazer em Lisboa em um dia. E aí eu peguei o metrô, fui pro ponto mais distante e voltei conhecendo até chegar no aeroporto de novo. E aí fui me virando e tal, e foi muito legal. Então, assim, eu fui vendo que é possível fazer muitas coisas na minha companhia. E que a gente consegue, sabe? Romper as barreiras, da língua, da cultura. E é muito legal conhecer culturas diferentes. E você vê que tem várias possibilidades, que tem gente que vive muito diferente da gente, que faz outras coisas, que come outras coisas, sabe? Provar essas coisas é muito legal. E o mais interessante pra mim é o jeito das pessoas. O jeito que as pessoas fazem as coisas, que elas olham, que elas dançam, é, assim, sensacional, é muito gostoso, sabe? Então, assim, eu tive muitas boas experiências. Eu indico todo mundo que não viajou ainda sozinho, tiver essa oportunidade, viaje sozinho uma vez, pelo menos, para você ver como que a sua companhia é diferente da companhia dos outros. Você vai poder fazer tanta coisa que às vezes as pessoas não querem fazer com você, e você vai se descobrir, vai se conhecer nas suas coisas legais e nas suas coisas não tão legais assim, né? Então é muito bom, muito bom. Viajar é uma coisa que ninguém tira da gente, né? O que eu conquistei, o que eu descobri é meu, ninguém tira, vou levar pra sempre e vai só agregando. É muito bom mesmo. E como que era você na época da escola? Sempre foi muito bagunceira ou muito estudiosa? Como que era você na época da escola? Nada bagunceira, porque eu sempre gostei de estudar, sempre gostei da escola, sempre fui fascinada com esse ambiente da escola. Então, eu era considerada CDF. A galera me chamava de CDF, sim. Eu fazia todas as atividades, entregava tudo no prazo, lia tudo, sabe? Assim, para mais, fazia questão. Então, para mim era sempre um prazer, não era uma coisa maçante. A minha mãe e meu pai não precisavam me mandar fazer, porque eu gostava. Eu tinha uma rotina, sempre tive, mas isso acho que é do meu perfil, eu sou pragmática, né? Eu gosto de organizar as coisas, e aí eu sigo o meu cronograma, e isso desde criança. Porque como eu sou filha única, os meus pais trabalhavam fora, os dois, e aí eu tinha que me organizar se eu quisesse fazer as coisas, né? Então a minha mãe sempre permitiu muito assim: mãe, eu quero fazer aula de inglês, natação. Pode, mas você vai ter que ir e voltar sozinha. Você consegue? Você consegue lembrar os horários e tal? Então ela me instruía para aquilo e eu tinha que ter noção disso. Então, desde nova, eu organizava. Tal hora eu vou pra escola, depois tenho que fazer o para casa, depois eu vou pra aula de inglês. No dia seguinte, eu tenho que participar do grupo da igreja. No outro dia, eu tenho natação. E isso sempre foi uma coisa muito natural pra mim. Eu sempre gostei de agenda cheia, de fazer um monte de coisa, de ter possibilidade de conviver com pessoas em ambientes diferentes. Então, na escola, eu era daquela que participava de todas as turmas, eu não era de uma turma só. Eu era da turma da frente, mas também gostava da turma da bagunça. Eu ia me dividindo, ficava um pouquinho com cada um. Mas não deixava que isso impactasse no meu estudo, não. Fazia a minha parte, estudava, adorava quando a gente se reunia para passar a matéria juntos, assim, estudar para prova e tal. Eu era meio assim de líder, assim, de puxar aquilo, de chamar as pessoas, de convocar, de estar na frente. Adorava apresentar trabalho, adorava, era a parte que eu gostava, né? Não, deixa que eu passo esse conteúdo. Eu gostava muito. E tenho uma saudade imensa da escola, foi uma fase deliciosa para mim. Tenho amigos de infância até hoje dessa fase. Tem os professores também que hoje, né, eu sou adulta como eles, e aí a gente troca, né, e é muito gostoso. Pessoas marcantes na minha vida, assim. Então, a escola me deu uma base gigantesca, sabe? Eu amei o período da escola, muito. Que bom, eu também tô gostando da escola, sim, só que tem a parte chata também da escola, que é ter que acordar de manhã cedo, todo dia.
Aí tinha o horário de verão, né? Antes, Sim. e tinha que acordar de noite. Aquele breu, aquele frio, e ter que acordar pra ir pra escola. Eu não gostava das competições. Isso eu nunca gostei muito, assim, essa coisa de o melhor, quem fizer melhor isso, aquilo, essas competições que tinha dentro da escola, isso nunca me atraiu muito, não. Agora, eu gostava daquelas atividades que a gente fazia. Por exemplo, teve uma época que teve a Copa, e aí cada turma tinha que estudar um país. E aí você tinha que fazer a bandeira daquele país, estudar toda a cultura, a língua, a moeda e apresentar para o restante da escola. Eu lembro que isso foi uma festa, uma farra, assim. E aí a gente se vestiu também igual as pessoas desse país e tal. E a minha mãe sempre foi muito parceira nisso, né? Ela comprava as ideias. E aí, vamos fazer maquete, vamos fazer maquete. Ela ajudava, ela se empenhava. Vamos vestir. Aí ela costurava aquela roupa e tal. Então, isso, entrava no clima, sabe? Assim, amava as apresentações nessas épocas, né? Festa junina, Dia dos Pais, essa coisa de você apresentar pro pai, pra mãe, pra escola toda. Amava. Competição esportiva, adorava ser do time da escola. Eu gostava muito de correr na época, de atletismo, adorava correr. Não sei de onde que tinha isso, tá? Porque hoje eu não corro nada, não sei, mas adorava. A natação eu fiz por um tempo, eu gostava, mas aí já não gostava de competir, eu gostava só das aulas, da prática. Handball e vôlei eram, assim, paixões pra mim. Eu Amava. gosto de handball. E olha que eu nunca tive altura, né? Mas handball eu era pivô. E aí joguei na escola, joguei para um clube na minha cidade, lá na Bahia. E também joguei na universidade. Na universidade também eu fui atleta de handball. Então o esporte sempre fez parte, assim, do meu dia a dia, da minha rotina e tal. E aí eu sempre gostei muito, muito de acompanhar a vida esportiva, né? Hoje sou torcedora ativa também, adoro, muito. Eu gosto de handball. Eu também faço parte da equipe de handball da escola. Eu Qual que é a acho sua posição? eu sou da defesa. Uhum. Aí eu fico… Eu acho que eu sou lateral. Aí eu Aham. fico na lateral ali, em frente ao gol, pra não deixar as pessoas invadirem o gol. Porque fazer gol… Nossa, sou péssima. Eu faço passe pro gol. Se a pessoa tá… Eu falo para as pessoas irem lá pra ponta do gol do adversário pra poder mandar a bola e a pessoa fazer o gol. Porque eu não tenho mira. O gol pode ser grandão, eu não Gigante. tenho mira pra poder Você fazer tem uma nenhum visão gol. mais de armadora, então, né? De ver o jogo, de pensar em estratégia, de jogar ali, ajudar o time, né? Eu gosto mais disso. Mas, tipo assim, se a bola ficar na minha mão e eu tá à frente do gol, tento fazer, né? Uhum. Não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu não sou muito boa. Mas tentar fazer o gol, eu tento. Não, eu também não era dessas que marcava muito gol, não. O que eu ajudava mais o time era na agilidade para correr. Como eu sou mais baixinha e eu sou rápida, então eu tentava correr antes para fazer aquela movimentação de contra-ataque e tal ali, que era o que eu ajudava mais, sabe? Mas também de gol não era muito a minha praça, não. Gosto mais de roubar a bola, ver a cara da pessoa, tipo, roubou a bola de mim. Eu fazia acho aquela mais de legal. bloquear ali o adversário pra uma colega passar e fazer o arremesso, né? Fazer o gol, era mais isso aí. Também gosto mais disso. Posso fazer uma brincadeira com você? Claro! Chama batata quente, eu faço com todos os meus convidados. Eu vou te falar uma palavra, uma situação, e você tem que falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá. Bom? Fim do uso de máscaras. Vai ser uma glória. Porque é muito certeza. cansativo, é muito cansativo. Dia a dia. Rádio. Leitura. Nossa, precisamos falar sobre o Kevin. É um livro que eu chorei horrores quando eu li. É um relato em primeira pessoa de uma mãe. Um livro muito forte. Todo mundo deveria ler. Lindíssimo. Precisamos falar sobre o Kevin. Muito legal. Depois eu vou procurar saber Por sobre esse favor. livro. Infância. Bahia. É o que me remete, né? A cidade onde eu morava, morei em Mucuri, 14 anos. Me lembra, a minha infância é essa terra. E aí vem o conjunto, né? Os amigos que eu fiz lá, os meus pais, aquela rua sem saída, as brincadeiras de bola, né? De elástico, que eu adorava pular elástico. Então, a minha infância é isso. Comida preferida. Angu. Eu sou apaixonada Eu com não angu. gosto de angu. É a única coisa que eu não como é angu. Pra falar uma comida assim, vamos dizer, mais completa, pizza. Pizza pra mim não bom. tem erro, qualquer dia, qualquer horário, qualquer lugar. Mas agora uma comidinha de angu, quer me agradar, uma comidinha de angu sempre cai bem. Não consigo gostar de angu. Não consigo. Nem frito.
Nossa, é Nem maravilhoso. comi angu É frito. maravilhoso. Minha mãe come angu com leite e café. Não, angu é muito bom. Angu é muito Eu bom. não consigo gostar. Marco na vida. Marco na vida, quando eu entrei pra faculdade, né? E aí tive a possibilidade de me formar. Então foi um marco assim, porque eu planejei isso, e eu consegui realizar. E foi uma conquista minha, uma vitória minha, né? Uma coisa que eu fiz por mim, fiz sozinha. Então, é um marco na minha vida. Rádio. É meu respiro hoje, né? É a forma como eu enxergo o mundo, é a forma como eu, vamos dizer assim, traduzo as coisas e o meu sentir. Então, rádio pra mim é a forma como eu vivo mesmo, sabe? É o meu dia a dia, é o meu contato com as pessoas e com o mundo interno e externo. Rádio é tudo. Comunicação. Comunicação, bem preciosíssimo, né? Inclusive, me fez romper fronteiras. Todas as vezes que eu consegui ir para qualquer lugar que eu fui, e a maioria das minhas viagens para fora foram viagens onde eu fiz elas sozinha, a comunicação foi o que me abriu as portas, né? E a comunicação não só a falada, viu? A comunicação do olho a olho, né? O contato com o outro, a comunicação é uma ferramenta. Com certeza. Apresentar. Apresentar. Uma função que eu descobri, não sabia que eu era capaz, não sabia que eu sabia fazer, mas apresentar pra mim hoje é poder tocar no outro à distância. É isso. Então foi esse o nosso Batata Quente. Gostou da brincadeira? Gostei, nossa senhora, fiquei aqui, ó, tremendo. Batata Quente é legal, eu gosto. Uma coisa Fica mais... quente mesmo no colo, a gente quer passar, né? Ai, passa logo essa palavra. Muito bom. Agora eu quero que você dê um conselho pra quem tá assistindo. Ou Mas em conselho de escutando e tal. trabalho? Um conselho, você pode dar 2, se você quiser. Um conselho pra quem tá começando na área da comunicação, do rádio, essas coisas. Ou também um conselho pra vida toda. Pode ficar à Ok. vontade. Para quem gosta dessa área maravilhosa, que é a comunicação, que é o jornalismo, que é trabalhar com rádio, é importante que você escute rádio. Que você conheça outras pessoas que fazem isso. Não tem como você não ouvir rádio e querer fazer rádio. Não tem como você querer escrever e não ler. Não tem como você querer fazer TV e não acompanhar quem faz esse trabalho. E não tem fim, né? Então é um estudo diário, é um acompanhamento constante e você tem que ouvir, ver, ler gente que você gosta e gente que você não gosta, para você ver as variadas formas de se fazer e você construir a sua. Mas se você ficar ali, só gosto desse jeito, só gosto dessas pessoas, aí você fica meio viciado, né? E você não tem a possibilidade de conhecer outras coisas. Então, tem que ouvir coisas variadas, ler coisas variadas, assistir coisas diversas, para que você vá se construindo, né? Então, é isso, tem que viver nesse meio, tem que acompanhar e tem que se dedicar mesmo, é um estudo constante. Agora, um conselho talvez para a vida, eu não sou assim tão velha para poder dar conselho para as pessoas, mas acho que se conhecer, né, e ter a possibilidade de ficar com você, fazer coisas que você possa saber quem de fato você é, para ter consciência das suas atitudes, saber os seus limites, conseguir entender o outro. Quando a gente não se entende, a gente não entende o outro. E a gente não consegue respeitar as escolhas, as diferenças. Para mim, a forma que eu tive de me conhecer mais foi viajando sozinha. E viajando para lugares onde eu não conhecia ninguém. E aí não tinha nada para me proteger, vamos dizer assim, né? Então, eu estava num mundo externo, que era totalmente novo para mim. E aí eu me descobri lá, nesses lugares. Cada um vai achar de um jeito dessa forma. Tem gente que medita para se conhecer, tem gente que faz terapia para se conhecer, né? Cada um acha uma forma, mas você tem que se conhecer. Porque essa conta vem, não tem jeito. Então, ótimos os seus conselhos. Obrigada, espero que as pessoas usem. Eu que agradeço. Agora eu vou deixar minha dica de livro, porque todo episódio eu dou uma dica de livro Muito bom. para as pessoas lerem. E esse livro aqui é um livro muito legal. Chama O Feudo Sangrento, de Alteu. Não tem o autor aqui, que eu tô vendo aqui, não tem o autor. Mas é um livro que eu achei muito legal, porque a gente que escolhe o caminho da história. Olha. Aí, tá vendo essas fitinhas aqui? Uhum. Eu fui marcando cada passo que eu fui fazendo. Aí, tipo assim, é um jogo. Esse livro é um jogo. E você pode perder ou ganhar no final. Só que você tem uma história pra poder terminar de seguir. Aí tem regras. É um livro de mitologia grega. Uhum. Então, no início do livro, você tem as escolhas. Você pode escolher um deus pra poder te acompanhar.
Então, você escolhe um Deus que é... Aí, eu tenho até que fazer outros passos, mas é muito legal. Tá vendo, ó? História e regra. Aí conta a história do jogo, que, se eu não me engano, faz um tempinho que eu Começou, né? que eu li esse livro. Aí, a história é você está numa cidade, a sua mãe, ela tá falando pra você procurar seu pai, que está virando o rei de uma outra cidade. Mas pra isso ele vai ter que guerrear, então ele precisa da sua ajuda. E aí, nessa trajetória, você passa por vários desafios. Aí você encontra tentações. Então, aí em cada lugar, tipo assim, você tem o seu Deus de proteção, aí você tem que encontrar... Aí você encontra desafios e você pode usar da ajuda do seu Deus ou não. Aí você tem que usar, porque você usa apenas, acho que 2 ou 3 vezes a ajuda do seu Deus pra resolver alguma situação. Tá me lembrando de Carmen Sandiego, que era um joguinho da minha infância, quando a gente começou a aprender a mexer em computador na escola e tal. E aí era um joguinho que a Carmen, ela tenta desvendar ali umas situações de crime. E aí todo país que ela vai, você acaba aprendendo sobre aquele país novo que ela tá indo. E agora, inclusive, tem na Netflix, você vai assistindo. Eu vi Carmen Sandiego, é legal. Muito legal, porque aí você escolhe os caminhos da Carmen, né? Ela vai por aqui, ela vai por ali, ela faz isso, faz aquilo. E aí te dá várias possibilidades, né? É muito legal. Esses jogos são educativos, né? São muito bons, muito bons. Gostei de indicar livro, viu? Esse livro aqui é muito legal. Aí eu fui anotando, passo 1, passo 37, passo não sei o que lá. E aí chegou no final do livro, eu acho que eu perdi. Nesse caminho, eu acho que eu perdi. Porque eu acho que eu fiz uma escolhazinha errada que desmoronou tudo. Porque eu escolhi alguma coisa lá de lutar com um lobo. E esse lobo acabou atrapalhando toda a minha trajetória de vida. Porque esse lobo, na verdade, é um deus. E aí, esse deus ficou com raiva de mim. E ele era muito importante. Foi alguma coisa assim que aconteceu nessa hora que eu... Nessa última vez que eu joguei esse livro. É tão fascinante, né? Você entrar numa história, né? E se aventurar por ela. E conhecer um mundo novo. É muito bom. Leitura é fantástico. E esse livro, ele proporciona. Agora que eu lembrei aqui, que eu vou te dar uma lembrancinha. Aqui gente, do Pod Duda. gentileza. Não sei se você usa boné, mas... Claro. Um bonézinho aí pra você. Do Pod Duda, adorei. Lindo, Duda. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Já tenho caneca, né? Já tem a caneca do Pod Duda, que eu levei lá. E agora o boné do Pod Duda também. Obrigada, você é muito gentil, viu? Eu que agradeço. E você que é. Esse foi o nosso bate-papo. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Adorei estar com você mais uma vez. Adorei te conhecer melhor, sua trajetória de vida. Acho que todo mundo gostou também muito de te conhecer aqui hoje. E escutar os seus conselhos, porque eu tenho certeza que para muita gente, para mim também, vão ser muito úteis. E é isso, muito obrigado. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite. E é isso, você quer mandar um beijo pra alguém, um abraço, deixar suas redes sociais, fica à vontade. Eu que tenho que te agradecer por essa oportunidade de estar aqui conversando com você, de aprender também aqui com um podcast, né? Eu nunca tive essa experiência, assim, de sair do estúdio da Itatiaia, de ser entrevistada e tudo. Então, te agradeço pelo convite, pelo carinho. E eu queria mandar um beijo para os ouvintes, né? Para as pessoas que me assistem todo dia ali no YouTube, as pessoas que me fazem essa companhia diária, que fazem a minha vida ter hoje mais sentido. Então, agradecer a cada um que me acompanha de alguma forma. Eu tô mais no Instagram, que é o que eu uso pessoalmente, que é o @viegas.fe, F-E, porque é de Fernanda Viegas, né? Viegas.fe. Eu adoro conversar no Instagram, todo mundo que manda mensagem eu respondo. Eu achei a Duda pelo Instagram. Sim. É assim que a gente começou a conversar. E adoro essas trocas, eu acho que toda troca é muito valorosa. Então, se quiser me chamar lá, quiser conversar um pouquinho, tô lá. E, diariamente, na Rádio Itatiaia, todos os dias também as pessoas podem me ouvir. Então, assim, muito obrigada. Tô muito feliz por essa oportunidade. Viu? Prazer conhecê-la também. Sempre que você quiser me chamar, eu venho pra cá. É isso. Gente, parte 2 com a Fernanda. Tá bom? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Pra Fernanda voltar aqui mais uma vez e contar mais um pouquinho da história dela. Porque eu tenho certeza que tem muita história ainda pra contar. Tem sim, tem sim. Obrigada, Duda. Tenho certeza. Eu que agradeço.
Gente, deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Muito obrigada também a quem chegou até aqui. Muito obrigada, Fernanda, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau!